Amigos queridos, deixemo-nos envolver pela suave melodia da música, que enternece os nossos sentimentos e nos faz vibrar no diapasão da verdade, a verdade que ilumina, a verdade que esclarece, a verdade das leis de Deus que norteiam a nossa evolução. Sejamos dóceis aos imperativos da vontade de Deus em nossas vidas. Jesus, nosso Mestre amado, que derrama sobre nós nesta manhã de luz as vibrações suaves da esperança, que estejamos confiantes de que somos capazes de superar a nós mesmos, sob o influxo divino que verte do Evangelho de Jesus. Ampara-nos nesta hora, Senhor, e guarda-nos em Sua paz hoje e sempre. Onde quer que estejamos em Seu nome. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Este capítulo, como temos dito, vai tratar de dois grandes valores do espírito, que é a pacificação e a resignação. E começa falando das nossas injúrias, das nossas violências, traz para nós o verniz das aparências, que são a hipocrisia. E quando o Evangelho chega na instrução dos Espíritos, porque todos os capítulos do Evangelho têm uma dissertação sobre o tema e depois instrução dos Espíritos. Quando chega na instrução dos Espíritos, que é o que nós estamos, vai mostrar para nós qual é o método, qual é o caminho, o recurso que nós temos para resolver as questões. Nós estamos no Sermão da Montanha, onde Jesus nos traz bem-aventuranças, dizendo para nós, enquanto sofridos que estávamos, que era chegada a hora de um reino de Deus, que era chegada a hora de nós construirmos sentimentos para sermos espíritos felizes, ditosos ou bem-aventurados. E ele começa a dizer que o primeiro caminho para que isso se estabeleça é a afabilidade e a doçura. A afabilidade e a doçura, como nós já falamos, ela é fruto da benevolência. Só os espíritos extremamente bondosos são mansos, afáveis, calmos, porque é o fruto do bem constante. Então, nós estamos agora num outro grande valor que vai englobar todos esses que o capítulo trouxe, porque sempre que nós estamos falando de sentimentos, nós estamos, esses sentimentos se somam a outros para formar valores. Então, os vários sentimentos mencionados nesse capítulo e outros tantos é que vão formar o valor moral da paciência. Porque o Evangelho coloca a paciência no patamar da caridade. O manso, o calmo, tudo isso são construções, mas a caridade, a paciência é uma vertente da caridade, como o perdão é uma vertente da caridade. É uma forma de manifestar a caridade. Então, sendo a caridade uma forma de amor, o espírito paciente já ama. Por isso que ele tem paciência. Que é diferente, ontem nós falamos todos os dias para ficar bem fixado no nosso campo mental, que nós começamos, quando temos consciência que devemos ficar naquela situação para o nosso progresso,
e não temos aquisições afetivas, nós suportamos, que já é uma boa aquisição. Eu vou suportar a situação porque eu sei que é melhor para mim. Eu vou suportar essa convivência porque eu sei que isso vai me trazer aprendizado. Isso é um excelente caminho da educação do espírito, mas ainda não é a paciência e, portanto, não existe amor, existe exercícios de obrigações. Nós temos obrigações. Quando nós saímos de suportar para tolerar, nós já temos deveres morais, que já é um ditame da consciência. Olha que interessante essa linha de tempo. Eu suporto por obrigações. Eu tolero por dever moral. Porque na tolerância já tem uma resiliência, já tem uma flexibilidade, já tem uma maior aceitação da dificuldade do outro. É um grande passo a tolerância. Sermos espíritos tolerantes é quando nós saímos da intransigência, que é uma rigidez. Então, já é um patamar que nós estamos construindo, até nós chegarmos realmente na paciência, que é uma forma de caridade para com o outro. Então, nesse item da paciência, os espíritos estão nos dizendo: sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades. Então, o Evangelho não desqualifica a caridade material porque ela é absolutamente necessária. E ela faz parte do desenvolvimento da compaixão. Faz parte do desenvolvimento da sensibilidade pela dor do outro. E que mesmo sendo a mais fácil, nem todos fazem. A doutrina espírita nos conduz muito à prática do bem constante, mas nós podemos dizer que nem todos praticam a caridade material. Às vezes os espíritas acham que ela já foi superada, mas não foi, viu, amigos? Há muita gente com fome, há muita gente desabrigada, há muita gente doente, há muita gente esperando um olhar amigo, esperando uma atitude compassiva, há muita criança esperando leite. Nós estamos cercados dessas necessidades materiais. Por que estamos cercados? Para ver se desenvolve em nós algum sentimento. Então, esta forma de caridade, ainda que material, ela é muito relevante. Porque se nem do nosso nós não soubermos dar, quanto mais de si mesmo. Porque dar do que é meu é mais fácil do que dar de mim mesma. Porque quando nós doamos de nós mesmos aquilo pouco que nós temos de sentimentos, nós podemos dizer que servimos, estamos servindo. Servir significa dar de si. E doar do que temos é a caridade material meritória e necessária. Começamos por aí. Até que aquelas pessoas a quem levamos alguns víveres comecem a ser identificadas por nós, conhecidas por nós, sua história de vida. Vamos acolher aquele espírito, vamos estar ombreando aquele espírito, como fazem os amigos espirituais conosco. É assim que começa o exercício de sair de si. E nós, esse manancial, que nós temos quase que inesgotável de dores no planeta Terra, está aguardando que nós sejamos instrumentos úteis para sairmos de nós mesmos, Então, renunciar a muitas coisas que convencionamos chamar de prazer, Porque as pessoas estão muito ligadas a entretenimentos que são valorosos, não há questionamento quanto a isso, mas que se perdem nisso e não dedicam horas sem fim a estes outros,
que estão numa situação aguardando, né, a compaixão de cada um de nós. Mas nós estamos falando da paciência. Vocês sabem que, às vezes, na prática da caridade material, nós somos intolerantes? Nós queremos que o outro se comporte como eu queria, que faça bom uso daquilo que eu estou dando. Eu vou lá conferir se ele aproveitou mesmo aquilo que recebeu. E aí, se ele não aproveita, eu viro as costas para ele. Então, nada aconteceu, né? Nada aconteceu. Então, a paciência na caridade material também existe. É aquele olhar compassivo do tempo de espera da patamar evolutivo que a outra pessoa se encontra. Quantas vezes a pessoa recebe uma cesta básica e troca alguns itens por consumo de vícios? Mas nem por isso vamos deixar de dar. Porque o que ela faz com o que recebe é dela, não nos cabe, senão não houve desprendimento. Então, olha só como é sutil a construção da paciência, até para a caridade material, nós precisamos ter uma tolerância, sem expectativa, sabendo, né, que aquela pessoa está naquela condição espiritualmente. Porque a doutrina espírita mostra que a miséria absoluta não está programada pelas leis. Não existe a miséria absoluta, isso é uma escolha. Existe a pobreza. A miséria é uma escolha do espírito, escolha pelas ações da inércia, da ociosidade, que ainda fazem parte do tempo evolutivo daquele espírito, faz parte. E nós temos que entender que também já tivemos assim, se não estamos ainda. Às vezes com boas vestes, mas às vezes estamos ainda na inoperância íntima, na indiferença quanto à dor do outro. Então, se a paciência equivale à caridade, ela também se explicita na caridade material, que poderia ser hoje muito maior do que é. Eu vejo quando acontecem catástrofes ambientais, né, e que as pessoas ficam desabrigadas, os brasileiros realmente se movimentam bastante para essas ações solidárias. Mas isso tinha que ser todos os dias, o ano todo. Porque quando a dor é muito grande, então aí eu sinto, mas e aqueles que são os meus vizinhos de bairro, né? Aqueles que são aqueles que eu alcanço com as mãos, essas ações é que vão gerar valores em nós. Então, mas há uma forma de caridade, diz o Evangelho, bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória, que é perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho. Como que a espiritualidade traz? Olha, para sermos pacientes, no capítulo da pacificação do espírito, precisamos passar pelo perdão. O perdão àqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho, para ser instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Então, é essa a compreensão que a gente está querendo desenvolver quando diz assim, finalizando: coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo, ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Porque ele falou a mesma coisa, pacientes é ser cristão. Se a frase fosse assim, ser cristão é ser paciente, é a mesma coisa que sede paciente, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Então, quando a gente pensa ser o verdadeiro cristão, né? Nós podemos dizer que estamos a caminho, porque no zero ninguém está mais, né?
Nós estamos a caminho. Mas esse estado de sensibilidade para a dor do outro é um dos itens importantes, relevantes para nós desenvolvermos a expressão máxima da palavra paciência. Né? Vamos refletir. Bom dia, amigos. O Evangelho realmente é esse manancial de orientações, informações, instruções que possibilitam reflexões aos nossos espíritos. E um dos grandes desafios, pelo menos para mim, é nas lições, nessas instruções dos espíritos, nós identificarmos possibilidades para que eu possa aplicar esse conhecimento na minha existência ainda hoje. E a gente precisa se despir disso de uma série de coisas que estão dentro de nós, né? Porque, como a Célia bem explicou nesses dias todos, se a gente lê da paciência, a primeira sentença, se a gente não estiver preparado, a gente se assusta ou se rebela, se revolta e fecha o livro. Porque ele inicia dizendo que a dor é uma bênção que Deus encaminha para a gente. E se é um exercício que poucos de nós conseguiu ainda fazer verdadeiramente na nossa intimidade, é diante de uma dor falar: Senhor, muito obrigado, porque isso é uma bênção. Então, se a gente não entrar no clima da boa nova, né, de nos regozijarmos com as boas notícias, a gente fica do outro lado. E a gente vai se sentir negativamente impactado pelas boas notícias, né? Tem lições lá no Boa Nova que nos revelam isso, né? Bartolomeu esclarece isso, né, junto a Jesus, quando Jesus diz para ele: olha, é uma boa notícia, é motivo de estar alegre, não estar triste ou desanimado. Então, para dar uma pequena contribuição aqui, ontem eu e a Célia, por sugestão dela, nós tiramos um texto aqui que está presente no Consolador e também no livro Segue-me, que é uma lição de Emmanuel que tem o título Na Escola Diária. E é baseado numa frase de Jesus presente em Mateus, né, registrada por Mateus, em que Jesus fala: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Que é uma grande lição, né, difícil para nós, os ansiosos que ficam no amanhã. É estarmos atentos ao hoje, ao agora, porque já basta de desafios, de oportunidades. E aí nesse texto, os primeiros 3 parágrafos vão muito de encontro ao que a Célia disse, e os demais também, mas especialmente. E ele fala que a paciência em si não se resume, ou seja, não se resume à placidez externa que estampa serenidade na face e conserva o pensamento atormentado e convulso. É o que a Célia colocou com muita clareza. Olha, suportar é isso que o Emmanuel está colocando em outras palavras, como a Célia disse. Às vezes, em situações que nos são desafiadoras, o máximo que a gente consegue fazer é suportar e estampar na cara, na face, uma expressão de que está tudo bem, mas lá dentro as coisas estão convulsionando. Então, Emmanuel diz que isso faz parte do exercício da construção desse valor chamado paciência, que
é estruturada em várias habilidades e sentimentos que o espírito vai reunindo em si. Suportar é um deles, um dos primeiros. Ele diz, mas não é só isso. Porque é fácil a gente confundir, né, na nossa intimidade. Estou suportando, estou tendo paciência. É um aspecto da paciência, mas não é tudo. E aí ele vai adiante. Indubitavelmente, semelhante esforço da criatura de suportar, na superfície das manifestações que lhe dizem respeito, é o primeiro degrau da paciência e deve ser louvado pelo bem que espalha, porque é verdade. Quando nós suportamos, muitas vezes nós evitamos um drama maior, um duelo, às vezes sem fim, um mal muito maior. Então é uma contribuição do nosso espírito para nós mesmos, em primeiro lugar, e para o ambiente que nos cerca quando nós suportamos uma situação desafiadora. Quando alguém está extremamente desequilibrado, quando alguém nos provoca, né? O tal das 1000 agulhadas, que são pequenos estímulos dolorosos, nós suportamos. Porque a vida no mundo de provas e expiações vai ser cheia disso mesmo. É próprio para nós espíritos a caminho que a gente vai construindo esses sentimentos. E como fazê-lo, se não na luta diária em que eu sou desafiado? Como no Evangelho, nas últimas palavras, a Célia colocou, né? Que o outro, muitas vezes, é um instrumento do nosso sofrimento para que a gente possa crescer. Então, é muito importante a gente entender, e Jesus exemplificou muito bem isso, né? Porque ele não esteve entre nós fora da nossa realidade. Muitas vezes ele registrou, por que me provocais? Por que me tentais? Ele estava falando dos pequenos espinhos de todo dia. Não é? E aí ele vai adiante no texto. Paciência real, entretanto, não é feita de emoções negativas, dificilmente refreadas no peito e suscetíveis de explosão. Tolerância autêntica, ele já caminha para aquilo que a Célia colocou, né? Do suportar, ele fala, mas guardem em si emoções muito negativas. Se eu não caminhar adiante, um dia isso vai explodir. Fala, tolerância autêntica, ou seja, já na esfera da consciência, dos sentimentos mesmo, descende da compreensão e todos possuímos. No íntimo, todo um arsenal de raciocínios lógicos a fim de garanti-la por cidadela de paz na vida interior. Então nós somos capazes, já com as nossas construções, de irmos além do suportar para no mínimo tolerar, que já é receber o outro numa sala mais iluminada do nosso ser espiritual. E para isso a gente precisa compreender muito bem as palavras e o mecanismo que os espíritos nos propõem, que é a interpretação do pensamento e das experiências de Jesus. Porque quando no texto do Evangelho ele fala que a vida é difícil, e ele afirma isso, a gente precisa entender, porque difícil não é impossível. Difícil se a gente pegar lá no dicionário simples nosso aqui dos homens, quer dizer, tudo que é difícil exige esforço. E um esforço árduo, trabalho mesmo, laborioso, com a aplicação da inteligência. Põe isso no campo do que nós já compreendemos da doutrina, do que seja a inteligência do espírito, para ver o que o espírito amigo que ditou esse trecho, o que ele quis dizer com a vida é difícil. Que a vida requer trabalho árduo da nossa parte, com a aplicação das maiores conquistas que nós temos no campo da inteligência.
Então, Jesus, de novo. Lembra, uma das questões, lembrar só de duas, tem várias, né, que foram as que me ocorreram ontem ao estudar o texto. Quando perguntam para ele sobre o tributo a César, ele registra a provocação, o espinho. E o que ele faz? Ele fala, me dá aí uma moeda. Primeiro aspecto que revela quem já está muito atento a si mesmo e construindo na prática um aspecto muito importante da paciência é saber administrar o tempo. E o tempo, ele é feito de pequenos instantes. Naquele instante em que ele registra a provocação, ele pede uma moeda. E ele administra o tempo, aquele instante, para poder consultar na sua intimidade a inteligência, os registros da consciência. Olha, como eu devo aqui assistir, receber esse espírito ou esses espíritos que estão a gerar um desconforto aqui. E aí olha para a moeda, as duas faces e a famosa frase: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E está registrado lá nos comentários o impacto que isso causa naqueles que estavam a provocá-lo. Desarma. Esse é um aspecto da paciência. Reúne ali recursos. Outra passagem muito famosa é da mulher em adultério. Aquela convulsão de uma questão muito da época, mas corriqueira da época. Gera ali um ambiente muito desarmonizado, em que chegam para ele, bom, e aí? A lei manda que seja apedrejado. Qual que é teu sentimento? É outra. Nós não somos questionados, às vezes, isso no nosso dia a dia. Vamos pegar na nossa dimensão. Muitas vezes alguém chega para a gente e fala, ó, fulano fez isso, o que você vai fazer a respeito? É um cutucãozinho na gente. Aí o que ele faz? A Célia é boa para descrever. Ele vai escrevendo na areia, administra o tempo. Que é administrar a nós mesmos, né? Estarmos equilibrados, para podermos dar o nosso melhor. Então, no texto, nessa que diz respeito a isso que eu comentei, Emmanuel traz o seguinte, que em qualquer dificuldade, qualquer dor, com que sejamos defrontados, não auferiremos efetivamente qualquer lucro em que nos impacientarmos, conturbando ou destruindo a própria resistência. Que trazemos em nós recursos, mas se eu, entre aspas, lançar mão do meu lado mais negativo, se eu for tomado pelas emoções ruins, não vão se manifestar as boas. Que tampona a consciência, como a gente tem sido ensinado nessa casa há tanto tempo. Tampona. Então não dá para ser, como diz, não dá para ser doce sendo violento nas palavras. É completamente oposto. Então, se eu não administrar aquele instante, a tendência é que o que é mais espontâneo em mim se manifeste primeiro, que é a impulsividade. Em vez de acolher a situação e aqueles envoltos na situação, eu quero expulsá-las para longe de mim. Esse é um impulsivo. Eu não quero lidar com esse trabalho árduo. A vida é difícil. Eu preciso acolher o trabalho que está sendo proposto e trabalhar, aplicando minha inteligência. Mas se o meu movimento é o de querer, não, eu não quero isso para mim,
todas as manifestações emotivas desequilibradas serão o recurso que eu tenho para afastar aquilo de mim. A hipocrisia, a maledicência, a violência, a cólera, são todos movimentos que afastam o trabalho que o espírito deve fazer consigo em primeiro lugar. E nada eu vou construir em mim de bom. Farei construções temporárias que me serão necessárias eu refazê-las adiante. Aí ele fala que muito aluno digno pede a prova em que se acha em curso no ensino, não pela feição do problema proposto, e sim pela própria excitabilidade na hora justa da promoção. De novo a mesma coisa. Fala, recordemos que a vida é sempre uma grande escola. E aqui a gente não pode ficar na superfície. Pensa o que a gente ir para a escola. A gente levanta, acorda, levanta, se prepara, vai até a escola. Algo vai ser nos ensinado, com o qual eu não tenho muita familiaridade, eu não tenho muitas habilidades. Eu vou questionar para que aquilo, por que eu tenho que passar por isso. No entanto, no fundo, eu sei que aquilo é importante para um próximo passo, é essencial. Isso é a vida. Agora, se eu quiser não ir à escola, se eu quiser ir lá e fazer de conta que estou na escola, se eu não quiser fazer as lições, pouco ou nenhum aproveitamento eu terei. Então, quando Emmanuel propõe essa analogia, é para uma reflexão daquelas profundas mesmo, do que seja a vida. Ir à escola da vida é um exercício de paciência, de aceitação. Estou mergulhando em mim mesmo como espírito e observando qual que é a minha necessidade. Qual é o alfabeto divino que eu preciso aprender hoje para poder construir um sentimento que eu não tenho. Cada criatura estagia no aprendizado de que necessita, e cada aprendizado é clima de trabalho com oportunidade de melhoria. Desespero é desgaste. Ai, meu Deus, não me preparei para essa prova. É só se desgastar. Nós nos preparamos para todas as provas, como a Célia falou ontem, que foram previstas no nosso planejamento. Aquelas que são nossos tormentos voluntários, talvez nos falte recursos. Mas mesmo assim não estaremos desamparados a ponto do desespero, porque a misericórdia de Deus nos atende. Irritação é prejuízo antes do ajuste. Sabe aquela situação que a gente prevê que vai chegar e a gente já fica irritado? Que é outra manifestação do eu não quero trabalhar. Então, é fuga do ajuste necessário. E ele encerra o texto dizendo, reflete nisso e, à frente de quaisquer empeços, quaisquer dificuldades, desafios, acalma-te para pensar e pensa o bastante a fim de que possas acertar com a vida e servir para o bem, que é a única finalidade da nossa presença aqui na Terra, é o único objetivo. Então, realmente o tema da paciência é muito, muito importante e ele é extremamente amplo. E cabe muitas reflexões para que a nossa vida seja mais feliz como espíritos. Então, esse é o comentário para hoje. Senhor Jesus,
divino amigo de nossas vidas. Mais uma vez, Senhor, como expressar a nossa gratidão ao Teu Espírito amoroso, pelas lições inesquecíveis que ora, Senhor, estamos desejosos de introjetar em nossa intimidade. Quantas alegrias, quantos ensinamentos o Teu Evangelho nos traz. E quanto ele consola os nossos corações nos instantes que compõem nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a aplicar em nós essas divinas lições, para que possamos nos desvencilhar desses grilhões que nos aprisionam há tanto tempo e que ora nos é possível nos libertarmos. Queremos pedir, Senhor, por todos, por toda a humanidade que ainda caminha em passos trôpegos e incertos, por estarem distraídos das verdades que nos foram exemplificadas, por todos aqueles adoentados, dementados, perdidos em ilusões, que eles possam ser socorridos pelo Teu amor, que tem a grandeza de poder acolher a cada um de nós, esses espíritos. E que de nossa parte, Senhor, em nossa intimidade, nessa casa, em nossos ambientes de trabalho e de dedicação como espíritos, nós possamos dar nossa mínima contribuição para nunca mais, Senhor, nos afastarmos do Teu pensamento e do Teu coração amoroso. Sê conosco, hoje e sempre, e que assim seja.